Bem-vindos a mais uma entrevista Pontos nos Is, do Hiper Super. Hoje o nosso convidado é João Paulo Girbal, que foi recentemente reeleito na presidência da Centromarca, assim como o Pedro Pimentel também. Não podia deixar de lhe perguntar quais os novos objetivos para este novo mandato. Bom dia, obrigado por convidar para estar aqui. De facto, portanto, este é um novo mandato, os mandatos na Centromarca são de 3 anos. Para mim, este é o meu terceiro mandato, apesar de ser o segundo que se espera completo, porque eu entrei a meio de um mandato em 2010 portanto, este aqui será, digamos assim, o meu terceiro mandato. Este novo período onde nós vamos entrar não será um período de transformação radical relativamente ao trabalho que se tem vindo a fazer dos últimos anos para cá. Será uma continuação do trabalho que se tem vindo a fazer nas áreas principais de atuação da Centromarca, que eu já irei dizer quais são, e introdução de novos pontos de foco que até agora estavam nos objetivos, mas tinham pouco foco devido aos outros assuntos que estavam a ser tratados. Portanto, neste mandato, a nossa intenção, e como disse muito bem o Pedro Pimentel, é o diretor-geral da Centromarca, eu sou o presidente da Centromarca. O grande objetivo para este mandato é focar mais na questão marca. Portanto, aliás, temos uma frase que queremos aplicar a este mandato, que é ganhar marca, e continuar a fazer o trabalho que nós temos feito ao nível do ser marca. O que é que isto quer dizer? As marcas têm uma série de desafios com que se confrontam nos mercados todos os dias. Quer seja o mercado nacional, quer sejam mercados internacionais, os problemas são mais ou menos semelhantes. E quais é que são esses principais desafios? Bom, portanto, há questões que têm a ver com a proteção das próprias marcas, da propriedade industrial e intelectual associada com o mundo das marcas, que protege, no fundo, a inovação e que protege o trabalho, a investigação e o investimento que é feito pelos fabricantes, digamos assim, em colocar novos produtos no mercado ou melhorar os produtos que existem no mercado. E depois existem os desafios que são colocados pelos ambientes concorrenciais que se vivem em cada mercado. Esses ambientes concorrenciais são tão ou mais fortes consoante alguns fatores, por exemplo, a concentração de quem compra, neste caso da distribuição, ou se o mercado tem autoridades mais vigilantes ou menos vigilantes, mais atuantes ou menos atuantes nesse mercado. O mercado português é um mercado que tem evoluído bastante, aliás, nos últimos anos teve uma evolução muito significativa, quer a nível do quadro regulamentar, com a publicação de uma lei, o ano passado, das práticas individuais restritivas, o Decreto-Lei 166, exatamente, que também se chamam a Lei do Comércio, digamos assim, e que, portanto, nós temos um quadro regulamentar que pode-se dizer que, não sendo perfeito, porque isso nunca é, portanto, é algo que foi uma evolução muito positiva de um quadro que existia com muitos anos, décadas de existência e que precisava, de facto, de ser atualizado. No entanto, o mundo também mudou e, portanto, os players, portanto, os que funcionam, que trabalham este mercado, também sofreram alterações, e o que nós temos vindo a observar ao longo das últimas décadas foi que se verificou uma concentração da distribuição em Portugal, aumentando o poder negocial dessa distribuição relativamente aos seus fornecedores e com as consequências que isso implica. Portanto, este tema é um tema que, obviamente, a Centromarca tem que trabalhar, porque nós primamos por um ambiente concorrencial intenso, mas leal, e que proporciona mais-valias para os consumidores e, obviamente, para quem trabalha neste mercado, na área dos produtos de grande consumo, e, portanto, este é um tema. O tema das marcas é um sonho que nós pretendemos endereçar. Eu costumo definir as associações como entidades que tratam duas coisas, normalmente. Uma dor de dentes,
que é o problema que os associados pretendem endereçar, resolver, mas que sozinhos não consegues e em grupo, com mais força, conseguem, e um sonho, algo que também querem realizar, gostariam de ver, etc., e que também sozinhos dificilmente o conseguem fazer, e juntando as mais-valias de todos, conseguem fazer. Portanto, o sonho aqui é, no fundo, criar uma cultura, ou contribuir para a criação de uma cultura de marca em Portugal. Portanto, o tal ganhar marca. E isto significa o quê? Portanto, nós sabemos que a marca, quaisquer que sejam as áreas onde se aplicam marcas, digamos assim, sejam produtos de grande consumo que nós adquirimos no supermercado ou na mercearia ou por aí adiante, sejam vestuário, têxteis, calçado, eletrodomésticos, tudo que tenham marcas aplicadas, computadores, telefones, enfim, tudo isso, nós sabemos que as marcas são repositórios de confiança dos consumidores. Portanto, os consumidores identificam-se com determinadas marcas e estão disponíveis para comprar essas marcas. Porquê? Porque acreditam que essas marcas lhes trazem algo para a sua vida, digamos assim. Uma mais-valia. Uma mais-valia que muitas vezes até pode não ser uma mais-valia física, ou seja, por exemplo, um exemplo claro é água mineral. Água mineral, há dezenas de marcas de água mineral. Dificilmente os consumidores conseguirão discernir as diferenças entre salinidade ou hipossalina, enfim, todas aquelas coisas, mas sabem que se eu consumir água de uma determinada marca, isso associa-se uma imagem, uma qualidade, uma garantia de origem, etc., que dão preferência e, portanto, estão disponíveis a votar com as suas carteiras e adquirir essas marcas, desde que esses produtos se possam apresentar no mercado de uma forma leal, ou seja, que não exista uma discriminação, digamos assim, entre diferentes produtos de marca, sem marca, por aí adiante. E estas, digamos que são as principais. Agora, para o ganhar marca, por exemplo, nós temos em Portugal e em todos os países, basicamente, temos uma série de entidades que trabalham estes temas. Temos as empresas produtoras, temos as empresas revendedoras, temos toda a indústria, por exemplo, dos meios e comunicação que trabalham as marcas e contribuem na informação e na educação dos consumidores. Temos, enfim, uma série de profissionais e de técnicos e de especialistas que trabalham neste tema das marcas. Por exemplo, cientistas, investigadores, advogados de patentes ou de marcas, todas estas entidades trabalham no mundo das marcas e, de alguma forma, estão empenhados em que a cultura de marca aconteça em Portugal. Ela tem demorado um bocadinho a acontecer, mas tem-se visto alguns sinais positivos. Por exemplo, a contrafação, hoje em Portugal, as pessoas dizem, produtos contrafeitos, etc. As pessoas percebem, sabem o que é que significa. Portanto, é um produto falsificado, é um produto que diz que é uma coisa que não é. Mas, por exemplo, uma nuance mais detalhada, que é as cópias parasitárias, ou os lookalikes, aquilo que em inglês se chamam os lookalikes, aqueles produtos que parecem ser, mas não são, têm nomes muito parecidos, ou uma apresentação gráfica que suscita a dúvida. Está a ver? A pessoa leva, depois chega a casa, mas espera lá, não era isto que eu queria. Este produto não era o que eu queria, não é a marca que eu queria. Pronto. Portanto, esse tema das cópias parasitárias é um tema que é ainda muito pouco trabalhado. E que, para nós termos uma cultura de marca a funcionar, isso significa que temos que aumentar o respeito que existe por aquilo que é a propriedade das marcas, digamos assim. Desde há 4 anos que o volume comprado pelos lares portugueses de bens de consumo está em redução constante. O retalho alimentar fechou 2014 com uma queda de 1,2% no volume de negócios, em parte devido à deflação. Os preços reduziram-se imenso nas prateleiras devido à atividade promocional que é bastante grande ainda. Esta deflação decorre sobretudo da atividade dos retalhistas ou dos fornecedores? Portanto,
o fenómeno da deflação é um fenómeno que não se compreende muito bem, que o consumidor não fica muito satisfeito ao princípio, vê um preço mais barato, mas depois é óbvio que se nós pagamos menos pelo produto, quem o vende paga menos ao seu fornecedor, o seu fornecedor depois irá pagar menos e portanto, toda a cadeia é afetada. A palavra deflação é algo que mete medo aos economistas e que mete medo, portanto, a quem trabalha nas áreas de economia e de política. Não existe uma causa única, não é? Portanto, não se pode, porque senão resolvia-se, não é? O que acontece é que, de facto, em momentos da chamada crise económica, que essencialmente se refletem numa crise de confiança dos consumidores, porque se reparar a partir do princípio da crise, mais ou menos, quando começou a sentir-se, os consumidores, mesmo aqueles que tinham dinheiro, começaram a poupar. Portanto, e as poupanças portuguesas aumentaram nessa altura. Portanto, havia dinheiro, mas ninguém queria gastar. E, portanto, isso é um problema. Ora, para se manter os níveis de consumo, digamos assim, nos níveis, ou aumentá-los, era necessário fazer algo. E há muitas estratégias, não é? Inovar, baixar preços, fazer promoções, etc. E, portanto, o baixar preço era talvez a solução mais fácil. Ok? Agora, isso pode-se fazer de muitas maneiras, não é? Pode-se fazer baixando o preço e depois dizendo ajudem-me porque eu baixei o preço, ou pode-se fazer porque nós mudamos os produtos e então estes produtos são mais baratos de se fazerem ou têm menos volume portanto, em vez de vendermos, nós sabemos que uma família média em Portugal tem 3 pessoas e não precisa de um produto para 4, não é? Precisa de um produto para 3 pessoas. Em média, nós podemos vender aquilo e estragamos menos, há menos desperdício por aí adiante. Portanto, pode-se fazer de muitas maneiras. O que é certo é que em Portugal nós caímos numa ratoeira que é das promoções e chegámos a níveis de promocionais que são quase únicos mesmo a nível europeu e portanto ficámos bloqueados num único mecanismo, digamos assim, de trazer os consumidores às lojas e de fazer isso. Eu penso que do ponto de vista do efeito da crise, nós já começamos a sentir alguns alívios. Exemplos, o crédito à habitação está a subir, o crédito a consumo também, o número de automóveis vendidos, que não é um bem, como sabe, uma das primeiras coisas que caiu foi os produtos duradouros, portanto, os automóveis que se vendiam, etc. As pessoas diziam, não, eu não vou trocar agora de automóvel, porque vou estender o meu contrato durante mais um ano, vou fazer porque não quero gastar tanto dinheiro ali. E nós já vemos isso a evoluir. O que nós continuamos a ver é promoções muito grandes, não é? E, portanto, e isso é que não é sustentável, okay? Porque não existe incentivo para investir nas outras soluções. Inovação. E já se nota alguma atividade nesse sentido de nota-se, mas é muito valor? variável. Portanto, há empresas que, pela sua natureza, têm a marca no centro da sua preocupação e são marcas fortes por aí adiante que começaram mais rapidamente do que as outras. E depois há empresas que são nascentes e disseram, não, nós vamos nascer bem. Mas depois há há uns muitos milhares de empresas que ainda estão muito aflitas para pensar como é que vão pagar os salários e como é que vão aumentar as vendas para poderem eventualmente crescer e cumprir os seus planos, não é? Os retalhistas dizem que os consumidores ainda estão a pedir mais promoções, ainda pedem mais promoções. O que é que acha que vai acontecer no futuro? Que os retalhistas vão continuar a ceder? Não, a questão que se põe é esta. Se você perguntar a 100 pessoas se prefere comprar este produto a 100 ou 80, duvido que há alguém, talvez um iluminado, que lhe diga, não, eu prefiro a 100. É óbvio que as pessoas preferem quanto mais barato. Certo, mas imagine, eu no auge da crise dei uma vez um exemplo que é um bocadinho chocante, quer dizer assim, o indivíduo que perdeu o seu emprego na sua fábrica porque o seu produto deixou de ser vendido em concorrência com outro que não tinha marca, etc, etc, se calhar chega ao supermercado e vai comprar o produto que não é de marca.
Está a perceber? O que é que acontece? Portanto, não é aí que se vai fazer a diferença. Portanto, a diferença vai-se fazer devagarinho, com formação, com informação aos consumidores sobre os produtos, sobre o que é que eles nos trazem de mais-valias para as nossas vidas, por aí adiante. E depois o emprego. Portanto, nós sem empresas fortes, e estamos a falar, falou-se muito em bens transacionáveis, não era? Portugal tinha que produzir bens transacionáveis, bens que se possam vender, etc. Bom, se nós temos que produzir coisas que se possam vender aqui e lá fora, portanto, no estrangeiro, nós vamos ter que ter empresas que produzam esses produtos. E provavelmente essas empresas, a não ser que já sejam muito estabelecidas ou que tenham sido adquiridas por multinacionais, etc., essas empresas precisam de ter um mercado de referência. Se estão em Portugal, não é? Precisam de ter uma base comercial em Portugal para depois se solidificarem e conseguirem ter ambição. Se isso não acontecer, não tem nenhuma referência. Exato. Não tem, dificilmente avançam. Portanto, só para indiretamente à sua pergunta, mas os consumidores, obviamente, os consumidores, eu, você, etc., toda a gente, nós gostaríamos de comprar as coisas baratas, mas também gostaríamos de poder comprar aquilo em que acreditamos. E se calhar estamos disponíveis para dar um bocadinho mais. Depois a diferença, pois aqui também temos um problema de, a diferença também não pode ser tal, há um limite a partir do qual a pessoa diz, eu gostava, mas isso é uma diferença muito grande, não vou para isso. E, portanto, isso também implica, isso tem a ver com a forma como a distribuição, e hoje em dia a grande distribuição é responsável por 90% de tudo o que se compra em Portugal, e estamos a falar de muito poucos operadores, aliás, há 2 operadores que representam mais de 50% do mercado, e depois, se nós acrescentarmos mais 2 ou 3, chegamos aos 80%, 90% do mercado, que fazem uma grande diferença. Portanto, a forma como eles colocam os produtos nas prateleiras, e quem decide o produto da prateleira é o dono da prateleira, basicamente, portanto, tem uma grande influência. Portanto, há aqui um trabalho que há a fazer, há um equilíbrio que se tem que encontrar, e às vezes é doloroso, não digo que não, às vezes é doloroso. Há um equilíbrio que se tem que encontrar para o mercado poder, digamos, ser sustentável, crescer e dar mais valor, sim, aos consumidores. Já tocou em vários pontos que eu gostaria de discutir consigo. Um deles era sobre a SPIRC, que já lá vai quase 1 ano e meio desde a sua entrada em vigor, das práticas individuais restritivas de comércio. Qual é o balanço que faz deste período? Portanto, o primeiro ano, obviamente, era um ano de adaptação de tudo, não é? Dos operadores, das autoridades, por aí adiante. Nós podemos fazer nós fizemos um balanço, aliás, fizemos um evento no princípio do ano a comemorar 1 ano sobre a passagem da publicação e, de uma forma geral, o efeito tem sido positivo. Há aspectos ainda a melhorar. Por exemplo, todo o aspecto que tem a ver com a fiscalização, com a atuação das autoridades, isto tem sido um período de aprendizagem. Porque nós sabemos que, por exemplo, nas autoestradas, não é? O limite de velocidade é 120. Mas se ninguém vê polícia ou se não houver fiscalização visível, as pessoas andam a mais. Mas quando vêm, reduzem. E, portanto, há aqui um efeito moderador, digamos assim, que é do próprio quadro legal, que foi aprovado, mas depois também é preciso haver uma atuação para se tornar uma realidade. E essa atuação começou a dar os seus primeiros passos aqui há uns tempos e, portanto, esperamos que continue. No entanto, há aspectos que podem ser impostos por um quadro legal e há aspectos que têm que ser consensuais ou voluntários por todos os intervenientes, quer sejam da área da distribuição, quer sejam da área da produção, digamos assim. E quando eu falo de produção, pode ser produção primária, dos frescos, enfim, da agricultura, mas depois também da transformação, das fábricas que pegam nesses ingredientes, digamos, e fazem os seus produtos, seja de que ar for, seja alimentar ou não alimentar. E, portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito
mas que é voluntário. E, portanto, é esse trabalho que tem que se construir todos os dias. Aliás, está a ser trabalhado dentro da PARC, digamos assim. A PARC, como sabe, é um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, pelo Secretário de Estado da Economia, pelo Secretário de Estado da Agricultura, e que junta, digamos assim, vários intervenientes ao nível da produção primária, da agricultura, da transformação e da revenda. E depois também tem como intervenientes as autoridades, digamos assim. E, portanto, e dentro desse grupo está a ser trabalhado um código voluntário, digamos, de boas práticas, que é para dizer, nós vamos nos obrigar a fazer isto desta maneira para a melhoria de todo o sistema. Ainda não está finalizado, mas está a ser trabalhado e eu espero que muito em breve dê resultados. Considera como a APEB que a lei vai ser revista a breve prazo? Eu diria que essa não seria talvez a nossa primeira prioridade, porque a última lei demorou muitos anos até ser revista. Foi revista e é uma base agora. Eventualmente poderá haver pontos, e nós também temos consciência que podem haver pontos que podem ser melhorados, mas não seria uma prioridade a alteração dessa lei. Eu acho que prioritário mesmo é tê-la a funcionar e garantirmos que aquilo que lá está hoje, aquele conjunto de práticas que estão descritas, não é? Que eventualmente não se verificam no nosso mercado e, portanto, que o mercado passou a funcionar de outra maneira. Num dos seus artigos de opinião, dizia que o comércio online crescerá exponencialmente e atingirá a maturidade, sendo a forma preferida de comprar. Falava sobre o comércio online em 2035. Quais são as dificuldades que esta revolução digital, que já se faz sentir muito atualmente, trouxe para a proteção da autenticidade das marcas, como dizia? Trouxe desafios grandes, como é óbvio. E, a propósito, eu acredito piamente no comércio eletrónico e, como já vivi noutros países, tive a oportunidade de poder comprar tudo através do comércio eletrónico, desde sapatos, alfaces, computadores, enfim, tudo. Em Portugal, as pessoas já se habituaram a comprar de uma forma eletrónica música, filmes, por aí adiante. Se não me engano, uma estatística que eu vi recentemente era que o comércio eletrónico já representava uma percentagem pequenina ainda das vendas, por exemplo, de um dos maiores operadores da distribuição, aquele que está mais ativo nessa área, que é líder, digamos assim, mas ainda há um caminho enorme a percorrer. Aquilo que eu acredito que se vai passar no futuro é que a maior parte dos obstáculos vão desaparecer. E, portanto, um dos aspectos fundamentais para que esses obstáculos desapareçam é que aumente a confiança dos consumidores naquilo que se pode comprar online. E uma maneira de aumentar a confiança dos consumidores é através de marcas. Porque, por exemplo, qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ir a um site de comércio eletrónico online, de confiança, digamos assim, e tem dois produtos, um de uma marca que conhece e outro de outra marca que não conhece, provavelmente é tentado a comprar a marca que conhece porque tem confiança na marca. Depois nós temos é que garantir várias coisas. Uma, que a informação que é proporcionada aos potenciais consumidores é correta. E houve uma estatística curiosa, recente, que uma percentagem grande da informação disponibilizada aos consumidores sobre os produtos na internet estava incorreta, incompleta ou mesmo errada. E depois, para além disso, daqueles produtos que nós compramos, que depois o que recebemos em casa corresponde exatamente às especificações que nós queríamos, ao produto que nós queríamos e que a coisa corre bem. Isto são problemas de crescimento e que vão estar resolvidos. Portanto, a prazo, tudo isto se vai resolver e o comércio eletrónico vai ser tão fiável como o comércio na loja. Por exemplo, nós quando chegamos a uma loja, compramos um produto, aquilo não é exatamente o que nós queríamos, nós vamos lá e devolvemos. Isso, na maior parte dos casos, no comércio eletrónico também já é possível.
Há outros casos onde não é possível, mas há casos em que é possível. Portanto, nós vamos perder o medo de fazer isso. Eu nesse artigo, que já tem algum tempo, mas eu agora recentemente reescrevi outro sobre o tema, nesse artigo eu pus 2035 exatamente para dar muito tempo para que isso se alterasse. E, por exemplo, quando nós tivermos o comércio eletrónico perfeitamente assumido, como toda a gente, como uma forma muito fácil, muito prática de comprar, porque não faz muito sentido, nós sabemos que queremos comprar, por exemplo, água de uma determinada marca, ou papel de cozinha, ou detergente não sei de quê, de uma determinada marca, nós deslocarmos no nosso próprio carro, gastando gasolina, ir a um sítio, temos a chatice de ir tirar aquilo de uma prateleira, pôr dentro de um carrinho, deslocar-nos até à caixa, pagarmos na caixa, deslocarmos disso ao nosso carro, pormos no carro, levarmos, gastarmos gasolina outra vez para ir colocarmos no sítio onde o vamos consumir, etc. Isso não faz muito sentido. Nós sabemos o produto que queremos, sabemos onde é que o queremos consumir, então porquê é que temos que fazer esta... Não faz muito sentido. De facto, o transporte individual veio ajudar a que isso fosse possível. Mas se nós pensarmos que, por exemplo, a gasolina não vai descer, mas vai aumentar gradualmente, não é o caso agora, que ela já começou a aumentar desde o princípio do ano, como sabe, mas é muito natural que o custo do transporte individual suba, portanto, nos próximos anos. E, portanto, o que faria sentido era, naqueles produtos que são commodities, ou seja, que nós sabemos exatamente o que queremos, e que eles fossem encomendados, se calhar até automaticamente, que nos aparecessem em casa, até nós sem saber, mas numa distribuição muito eficaz, muito transparente, capilar, muito mais eficaz do que cada consumidor ir no seu carro e transportar 1 ou 2 pacotinhos para a sua casa. Portanto, e isso são situações que se vão resolver. E que se vão resolver. E nessa altura, quando é que nós vamos comprar a um determinado sítio? Quando queremos ter uma experiência de compra diferente, porque, por exemplo, hoje em dia e nos próximos tempos, quando eu digo próximos tempos, se calhar nos próximos anos, não é muito provável que você possa, em sua casa, pegar, ver um determinado produto, cheirá-lo, por exemplo, uma maçã que quer comprar, um pêssego, e sentir o cheiro da fruta, etc., não é muito natural que isso lhe apareça, pelo menos massificado, em casa de todos. Portanto, se nós quisermos ter uma experiência nova, ou se quisermos experimentar um produto, experimentar nessa perspectiva, experimentar da sensação física, portanto, isso faz sentido nós continuarmos a deslocar-nos a uma loja. Se quisermos ter alguém que nos percorre como é que o produto funciona, como é que pode ser mais utilizado, o que é que se pode fazer com ele, etc., eventualmente vamos continuar a comprar em lojas. Em lojas físicas. Mas serão lojas que terão um formato bastante diferente das que são hoje. Porque nós hoje, quando entramos numa daquelas megas catedrais do shopping, não é? Nós vemos prateleiras e prateleiras e prateleiras e prateleiras, e nós, quando nós vamos comprar uma ínfima parte do que está naquelas prateleiras. E se nós pensarmos nos produtos que existem disponíveis, não estou a falar no mundo, estou a falar em Portugal, os produtos que estão dentro de um supermercado são uma ínfima parte dos produtos que estão potencialmente disponíveis, porque o espaço físico é limitado. Ora, na internet não temos essa limitação do espaço físico. Não há espaço físico. O espaço virtual é ilimitado. Portanto, eu acredito que o comércio eletrónico vai se impor. E vai se impor rapidamente, digamos assim. Estamos a falar que não será uma geração, será menos de uma geração. Portanto, para nós termos uma situação em que o comércio eletrónico já signifique a maioria das compras que se fazem. Sim, 2035 parece daqui a muito tempo, mas na realidade é já daqui a 20 anos. É já ali. A Centromarca é a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, filiada da AIM, que é a Associação Europeia de Marcas, não é? Sim. A AIM publicou recentemente um memorando com recomendações de princípios e políticas para um mercado digital único. Sim. De forma a ajudar as marcas que estão a tentar criar um mercado único na Europa, um mercado digital único.
Como é que a Centromarca e a AIM pensam em ajudar as marcas quanto a esta criação do mercado digital único na Europa? Portanto, há aspectos que as marcas podem fazer por si, por exemplo, o melhorar e garantir que a informação sobre os seus produtos é fidedigna, é correta e é completa. Portanto, esses aspectos podem ser feitos. Mas depois há aspectos que têm que ser tratados, digamos, pelas sociedades, pelas economias, no fundo, pelos Estados. Por exemplo, todos os aspectos. É óbvio que nós hoje sabemos que os impostos, o IVA, por exemplo, em Portugal é diferente de França, é diferente da Alemanha, é diferente de Inglaterra, é diferente da Grécia, é diferente, portanto, numa série de produtos. Todos esses aspectos, quando nós estamos a pensar que compramos algo que vem não sei de onde, mas que nós conhecemos a marca ou que queremos, esses aspectos têm que ser considerados. A questão dos custos de transporte também, porque, por exemplo, se nós vivermos no centro da Europa, onde chegar da Alemanha para a Holanda, da Holanda para a Bélgica, da Bélgica para o Luxemburgo... É questão de uma hora. Que é uma hora, as autoestradas até são gratuitas, etc. Portanto, é muito fácil, existe uma rede de transportes ferroviário formidável, existe transporte nos rios fluviais também fantástica a muitos níveis. Portanto, nós vemos que os custos de transporte, por exemplo, para uma cidade como Lisboa, ou para Funchal, ou quem diz Funchal diz Ponta Delgada, diz por aí adiante, estamos a falar de coisas muito diferentes, portanto, mas os consumidores têm tanto direito a ter o mesmo nível de serviço do que têm os consumidores do centro da Europa. E, portanto, todos esses aspectos vão ter que ser trabalhados e esses aspectos trabalham-se não ao nível das marcas, mas ao nível de quem manda e de quem estabelece as regras principais. Portanto, há aspectos que podem ser trabalhados, esse conjunto de recomendações tem essencialmente esse objetivo, que é para acelerar, digamos assim, a criação de um mercado único. Há aspectos que, eventualmente, lhe serão muito familiares. Imagine os Estados Unidos da América, certo? E você tem um telemóvel, é cidadã, portanto, vive na Califórnia, em São Francisco, aqui há uns anos, quando você queria ligar para um familiar seu que morava em Nova Iorque, você pagava uma chamada de longa distância, pagava um balúrdio. Hoje em dia, se tiver um contrato de telemóvel em São Francisco, as suas chamadas para qualquer ponto dos Estados Unidos e para qualquer rede têm o mesmo custo, uma chamada local. Isso a nível europeu ainda não acontece. Só para lhe dar um exemplo. Ainda não acontece. Você, quando vai, por exemplo, passear para a Espanha, ou França ou Inglaterra, a não ser que tenha um contrato onde paga um bocadinho mais com o seu operador, você tem taxas de roaming numa Europa que se quer unida e única. Portanto, isso está a ser trabalhado também. A nível do comércio eletrónico, tem exatamente as mesmas dificuldades e têm que ser trabalhadas da mesma maneira. Portanto, se nós queremos um mercado único, todos os consumidores vão ter. E depois há a questão dos impostos. Portanto, nós temos uma união, digamos, monetária, digamos assim, uma zona euro, mas não temos uma união fiscal, nós não temos uma federação, uma união política. Portanto, há uma série de aspectos que eventualmente não terão que ser todos trabalhados ao mesmo tempo, mas que precisam de ser trabalhados para que este mercado único digital, não é, possa ser uma realidade para qualquer cidadão da Europa que queira comprar e qualquer fornecedor que queira vender. Exato. Quais as medidas defendidas para este crescimento sustentável da economia digital? Portanto, e para manter um ambiente também de concorrência leal? Bom, há vários aspectos. Um aspecto é a questão da qualidade da informação, não é? O garante da qualidade da informação que tem. O outro aspecto tem a ver a forma como depois são feitas todo o tratamento fiscal, todo o tratamento dos custos de transporte, o atravessado de fronteiras, estes aspectos. E eu penso que isto será um aspecto. Mas há outros aspectos mais básicos até, e que já estão resolvidos há muito tempo, no comércio físico, que é devoluções, como é que se tratam as contrafações, é mesmo os próprios lookalikes, que mesmo no comércio físico a coisa ainda não está muito bem, é um dos aspectos que precisa ser trabalhado agora e que nós estamos a focar neste nosso foco
sobre a marca. Portanto, é preciso transpor a ética, digamos assim, que existe no comércio físico para o comércio eletrónico de uma forma generalizada. Por exemplo, há temas que são... É terrível a quantidade de medicamentos, por exemplo, falsificados que se vendem através da internet. Isto não pode acontecer. E, portanto, é preciso haver mecanismos que transformem isso. Ora, no universo físico, essa realidade é muito menor, não é? E há passos que os países e que as sociedades podem dar, alguns estão aí referenciados, mas obviamente isso são apenas sugestões, não é? Indicações, para que isso possa acontecer. Portanto, o comércio físico teve milénios, milhares de anos, para evoluir. Por exemplo, antes era trocas e depois passou a haver uma moeda e depois a moeda passou a ter um determinado valor, depois a moeda era feita de uma determinada maneira e depois os créditos, os cartões de crédito, os cartões de débito, aquelas coisas todas. Houve uma evolução brutal e não só na forma de comprar, como que se compra, nos meios de pagamento, tudo isso ao longo de muito tempo. E o comércio físico foi-se adaptando, não é? Nós agora, no espaço de menos de uma geração, é que isto faz um bocadinho de confusão, mas é assim, quando o seu pai nasceu, não havia telemóveis, não havia internet. Pois. Não havia comércio eletrónico. Aliás, quando você nasceu, era incipiente. E, portanto, nós queremos fazer num espaço muito curto, avançar algo que no fundo poderíamos dizer que estamos todos a aprender ainda como é que funciona e que tem muitas implicações. As implicações tem muito potencial e chegou muito rápido às pessoas. E as pessoas querem e veem que aquilo é muito interessante e, por exemplo, hoje em dia não há quase ninguém que, ao comprar um produto, normalmente um produto já com algum valor, que não faça uma pesquisa antes sobre alternativas, os custos, não sei o quê, na internet, não é? Você faz isso, com certeza, mesmo que depois o vá comprar a uma loja, não é? Portanto, as pessoas abraçaram aquele novo meio de informação ilimitada e disponível a 24 horas por dia, muito rapidamente, mas agora é preciso resolver aqueles problemas, os problemazinhos que operacionalizam a coisa e que transformam e que a põem transparente. Aliás, essa é uma das tendências atuais, é procurar o melhor produto, a melhor informação e ir comprar à loja física. Pesquisar online e ir comprar à loja física. Em Portugal, quais são as estratégias utilizadas pelos fabricantes para acompanhar este consumidor que compra em vários canais, que está mais bem informado? O omnicanal. Bom, obviamente que isso implica que as marcas e que os fabricantes e que os revendedores, os retalhistas, têm que estar muito em cima do acontecimento. Eles não podem dizer, isso é uma tendência que não interessa. Não, têm que estar muito em cima e têm que estar presentes desde muito cedo e preparar as suas estratégias de comunicação e de venda para esses canais que vão surgindo. O mobile, por exemplo, a mobilidade, a internet e depois o mobile. Toda a gente anda com um telemóvel, mas, portanto, já temos outros meios. Portanto, é absolutamente necessário e imprescindível que se olhe para todas essas áreas e que se faça estratégias, consoante o tipo de produto que se vende, consoante o tipo de cliente que se pretende, etc., que se faça estratégias para tirar partido dos canais que são mais relevantes para a nossa atividade. Mas é uma atenção necessária que é preciso ter e que eventualmente há uns anos não acontecia. E em Portugal os fabricantes estão a conseguir acompanhar? Estão a ter essa visão? Portugal é um país curioso nesse aspecto. Portugal abraça muito rapidamente a inovação e é um país cujos cidadãos não têm medo da tecnologia, que abraçam a tecnologia, que começaram a utilizar telemóveis muito cedo. Têm curiosidade. Internet, têm curiosidade, gostam, por aí adiante. Portanto, nesse aspecto, nós somos privilegiados, porque temos, de facto, uma população que gosta de experimentar, de ver, de ter experimentar. Exato.
Ouve-se muitas vezes dizer que as marcas são essenciais, porque são elas que são responsáveis por introduzir inovação e acrescentar valor ao mercado. Um estudo da Kantar dizia que em 2014 houve mais produtos, houve mais inovação a entrar no mercado. No entanto, a taxa de sucesso recuou. 78,3% das inovações eram produtos de marca, mas, no entanto, apenas 87% dos novos produtos que foram introduzidos no mercado eram basicamente me-toos, eram cópias, ou seja, eram produtos idênticos a outros que já existiam, copiavam outras inovações, se calhar com uma ou outra pequena diferença, mas não deixavam de ser cópias. Talvez por isso a taxa de sucesso tenha recuado, por isso. Mas como explica este número? Eu aí talvez tentasse ver a coisa por uma ótica ligeiramente diferente. Eventualmente, a definição de inovação a definição do que é um produto inovador é que precisa de ser corrigida. Se calhar nós não podemos pôr os me-toos como produtos inovadores. Exatamente. E, portanto, os produtos de facto inovadores, os tais que depois são copiados, não é? Esses sim. Portanto, e aí, se calhar, tínhamos uma taxa de sucesso maior. De qualquer forma, é irrealista pensar que tudo aquilo que se lança vai ter sucesso. E, portanto, nós sabemos que de milhares de ideias que se têm, há umas dezenas que se concretizam em êxitos comerciais. Portanto, isso é um processo normal. E, portanto, a taxa de sucesso absoluto dos produtos estrelas, etc., há de ser sempre uma percentagem pequenina daquilo que se lança. O que é importante é que se lance. E, portanto, se nós fizermos essa correção na definição de inovação e se estimularmos o aparecimento de inovação verdadeira, e quem faz inovação verdadeira tipicamente são as marcas. Por isso é que são essenciais. São essenciais. Mas só é possível fazer inovação se houver capacidade financeira para fazer inovação. Porque muitas vezes aquelas coisas que se inventam assim são poucas. Inovação significa aplicar alterações que se concretizem num produto novo e que depois é um produto que o mercado quer. Okay? Portanto, se nós redefinirmos o que é produto inovador e se tivermos consciência que precisamos de investir para introduzir esses produtos inovadores no mercado, porque, primeiro, o consumidor exige-o, não é? Nós exigimos inovação. E segundo, porque se exigimos, também estamos disponíveis para pagar por isso, portanto, nós eventualmente conseguimos produtos de maior valor acrescentado. Portanto, se tivermos estas duas componentes, nós vamos ter uma percepção melhor do valor que a inovação de facto traz. A inovação tem imensos benefícios. Por exemplo, se nós pensarmos que muita da inovação acontece dentro das empresas, nos seus departamentos de investigação, etc., mas muita da inovação acontece nas universidades, nos institutos, enfim, numa série de outras entidades que não propriamente nas empresas e com as quais as empresas se relacionam para trazer depois produtos para o mercado. Muitas das patentes que são produzidas acontecem nos meios académicos, a nível mundial. E, portanto, há aqui um círculo virtuoso que nós temos que alimentar entre empresas, outras entidades, para conseguir trazer essa inovação, que é isso que, no fundo, que o consumidor pretende e está disponível para pagar. Acha que as marcas estão com medo de arriscar em produtos mais inovadores devido à percentagem tão grande de produtos idênticos? Não, as marcas fortes não têm medo. Não têm medo por uma razão simples. Eles sabem que o seu sucesso de ontem, de hoje e da amanhã depende da inovação que conseguem introduzir essa inovação pode ser um aumento de qualidade. Por exemplo, nós não pensamos nisso, mas aqui há uns anos nós tínhamos carros que, até me lembro de um anúncio que havia na televisão que era um carro que gastava pouca gasolina e oficina nem falar. Portanto, ou seja, a inovação foi transformar o carro num carro mais fiável. Portanto, a inovação foi aumentar a qualidade. Portanto, isso é algo que as marcas fazem diariamente. Agora, a questão que se põe é o seguinte: se depois, para colocar esses produtos no mercado, for tão caro ou mais caro
colocar os produtos numa prateleira ou num site de comércio eletrónico, mas isso aí não vamos falar nisso, que ainda é um aspecto que é nascente. Mas se for mais caro colocar o produto na prateleira do que fazê-lo, a coisa começa a ter contornos muito complicados de se fazer, e só algumas empresas é que têm capacidade e dimensão para o fazer. Se nós conseguirmos condições para que produtos inovadores, lá está, com a nova definição de inovação, produtos inovadores consigam chegar ao mercado, às prateleiras, digamos assim, a custos que sejam sustentáveis e sejam postos nas prateleiras em condições que possam competir com Me Toos, etc. Portanto, se nós conseguirmos essa situação, obviamente toda a gente vai ser beneficiada. Vão ser beneficiados os consumidores porque vão ter mais escolha e escolhas mais inovadoras, vão ser beneficiados os fabricantes porque vão ter a possibilidade de introduzir no mercado produtos de maior valor acrescentado, mais baratos de fazer ou não, enfim, que vão ter mais sucesso, e obviamente que todo o canal de distribuição e revenda vai ter interesse porque vai vender mais e portanto vai conseguir ser mais rentável. As marcas de fabricante, por outro lado, ganharam 2,3 pontos percentuais de cota de mercado em 2014, face a 2015, para uma participação de 65,4%, enquanto as marcas da distribuição perderam cota, apesar de também serem promocionadas. A que se deve esta performance? Bom, há que explicar aí uma coisa, é que as promoções têm sido muitíssimo mais violentas na área dos produtos fabricantes do que nos outros produtos. E, portanto, lá está. O consumidor que se punha à opção de comprar o produto fabricante de marca original ou o produto da distribuição, com uma marca da distribuição, se a diferença de preço diminuiu, há mais clientes que dizem: eu por essa diferença estou disponível para comprar o produto mais caro. E, portanto, isso obviamente que é algo que explica, digamos, essa diferença. No entanto, como quem controla este diferencial é o dono da prateleira, é sempre uma coisa muito pequenina, não estamos a falar de 20%, estamos a falar de diferenças de 2, 3%, é assim uma coisa muito pequena. Portanto, os consumidores, se tiverem a hipótese de adquirir o produto que eles querem mesmo, que é o produto de marca, de fabricante, a um preço que eles consideram que é aceitável, que é razoável, eles compram. E, portanto, quando nós fizemos um esforço promocional muito grande para baixar o custo ao consumidor daquele produto, obviamente que os consumidores alteram as suas preferências. Qual a influência desta concentração na gestão do dia-a-dia das marcas e no seu desempenho? É aqui que entra a regulação e a fiscalização, digamos assim. Portanto, estas cotas de mercado são elevadas em termos de concentração. Há outros países que poderão ter cotas até mais elevadas. Não há muitos, mas há. Nos dois principais, há poucos países que têm uma concentração tão elevada. Portugal é capaz de ser dos mais concentrados. Mas a questão é, se houver regras muito claras e para serem cumpridas daquilo que se pode fazer, e se houver quem fiscalize, nós vamos ter um mercado que funciona razoavelmente bem. Se não houver regras, ou as regras estiverem desatualizadas, e se não houver uma atividade de fiscalização e de punição quando não se cumprem, pronto, aí o mercado não vai funcionar e vai ser muito difícil para o mais fraco, e neste caso o mais fraco é quem fornece, não é? Do que quem compra, vai ser difícil competir. E, portanto, e temos consequências muito negativas. Iremos ter menos produtos, menos inovação, enfim, marcas menos fortes. Iremos ver que, eventualmente, muitas das nossas marcas serão compradas por entidades maiores, portanto, uma própria concentração do outro lado, que é uma consequência da concentração na distribuição. Não sei se por causa dessa concentração da distribuição, mas temos assistido também algumas marcas a apostarem em lojas próprias, como a Samsung, que abriu uma loja física, ou a Small Compal, que abriu uma loja online. O AliExpress? Exato. Portanto, isso são estratégias que cada marca tem e está no seu direito de o fazer. Portanto,
Da mesma forma que muitas das marcas têm formas de fazer comércio eletrónico online, não é? Exato. E portanto, isso são estratégias que as marcas podem optar por fazer. No vestuário é a mesma coisa, tem lojas monomarca, lojas multimarca. Mas qual o objetivo destas iniciativas de aproximarem as marcas dos consumidores sem intermediário? O objetivo é mesmo esse, eliminar os intermediários? Estarem mais próximas do consumidor? Bom, esse tem sido a evolução ao longo de séculos, não é? Ao longo de séculos que isso tem acontecido. Portanto, os intermediários acrescentavam, portanto, alguém produzia, depois alguém comprava, e depois alguém transportava, depois alguém armazenava. Aumenta-se a cadeia de abastecimento, portanto, e vai-se perdendo valor. O que acontece é que essa evolução no mercado físico tem acontecido muito rápida, aconteceu rapidamente não, mas aconteceu ao longo dos séculos com uma aceleração de velocidade nas últimas décadas, digamos assim, desde o aparecimento da moderna distribuição, que não é assim tão antiga quanto isso, é recente. Em Portugal tem 30 anos. Portanto, não é muito. E, portanto, essa será a tendência. Mas eu acho que mais importante do que essa tendência de por onde passam os produtos até chegar ao consumidor, porque desde que isso seja transparente e que seja a um custo razoável, não teria problema, não é? Portanto, os produtos têm que ser transportados, eventualmente produtos que venham de sítios distintos, etc. O que é importante é que a informação, o acesso à informação, esse sim seja muito direto. Por exemplo, a maior parte da comunicação que as marcas fazem é informação sobre os seus produtos. Portanto, quando uma marca faz um anúncio sobre um shampoo ou sobre uma papa de bebê ou qualquer coisa, tipicamente faz esse anúncio a focar nas características do produto, ou naquilo que o produto traz, ou na imagem que pretende inspirar no consumidor e não propriamente no preço. Pronto. Portanto, está a informar diretamente o consumidor. E eu penso que é aí que o foco é mais importante, é que a informação que chega ao consumidor, não só das características dos produtos, mas também do preço a que eles o podem encontrar, isso vai ter uma revolução muito grande. E hoje em dia já acontece. Por exemplo, nós hoje em dia temos sites, ou temos páginas no Facebook, ou temos, enfim, blogs, ou seja o que for, que nos dizem, avisam-nos das promoções, avisam-nos de comparadores de preços, etc. E nós podemos ir ver onde é que podemos comprar aquele produto ao preço mais em conta, etc. Por aí adiante. Agora, depois o que é que custa pôr aquele produto em casa do cliente, isso para nós é transparente, não é? Desde que seja em tempo útil, seja com preço razoável. Da mesma forma que se tem assistido a essa aposta das marcas, tem-se assistido também à proliferação de centrais de compras a partir de fusões entre retalhistas, como aconteceu com a Ahold e a Delhaize, que se podem tornar agora na quarta maior retalhista da Europa, ou então aqui em Portugal o Intermarché e o Minipreço criaram uma central de compras. O que é que isto vem a dificultar, ou como é que pode enfraquecer o poder negocial dos fornecedores em relação aos retalhistas? Acredita que isso pode acontecer, que pode ser enfraquecido? Portanto, há países que têm mais experiência que nós nessas matérias. O que acontece é que quando duas entidades se juntam e assumindo que se cumprem todas as regras que já existem das diferentes autoridades da concorrência e que a lei da concorrência própria obriga, que tudo se cumpre, é óbvio que quando duas entidades se juntam, em que essa entidade vai comprar pelas duas, os fornecedores perdem um cliente, não é? Milhares de fornecedores perdem um cliente, esse aspecto. E por outro lado, apesar de, em conjunto, essas duas entidades não comprarem mais do que cada uma delas, do que a soma do que as duas compravam, como compram uma quantidade maior individual, eventualmente vão querer ser beneficiadas por isso. Agora, do ponto de vista prático, para o fornecedor, ele não é, assim à partida, pode não ser beneficiado. É óbvio que se
portanto, essas centrais de compras, etc., tiverem consequências positivas a nível da logística, uma melhoria da logística associada com as empresas, etc. Portanto, se tiverem alguns benefícios, ou contrapartidas, digamos assim, que possam passar para os seus fornecedores, eventualmente poderá haver ali um equilíbrio de coisa. Aquilo que, por exemplo, a autoridade francesa, num estudo que fez sobre os movimentos de concentração em França, chegou à conclusão é que a probabilidade de existirem efeitos prejudiciais sobre os fornecedores era muito maior do que existirem efeitos benéficos e, portanto, chegou à conclusão que, primeiro, quer saber mais cedo que esses movimentos vão acontecer, a criação destas centrais vão acontecer. Exato. E depois vai estar muito mais atento sobre o abuso, digamos assim, de uma posição dominante maior que se tem. Portanto, isto é uma matéria que, do nosso ponto de vista, tem que ser acompanhada com muita atenção, mais uma vez por entidades fiscalizadoras e atuantes, digamos, para evitar, digamos assim, que não hajam abusos. Mas, à partida, não haveria razão para não haver também benefícios. Mas é preciso ser provado. Okay? Da mesma forma que alguém vai ter que dizer não, isto foi mau por isto e por isto e por isto. Também se tem que dizer isto foi bom por isto e por isto e por isto. Porque senão os malefícios são sempre mais visíveis do que os benefícios. Como vê a expansão das cadeias de proximidade pela mão destes líderes da distribuição, este mercado da distribuição concentrado com o Pingo Doce e o Continente, como vê as cadeias de proximidade que estão a lançar? Eu não sendo um especialista do retalho, eu acredito que é um formato muito interessante. Porquê? Porque se o transporte individual for mais caro e mais difícil, por exemplo, você sabe que mais de 50% dos habitantes de Nova Iorque não têm carro. Mais de 50%? Mais de 50%. Não têm carro. Pronto. Mas têm carta, mas não têm carro. Portanto, se eles, quando querem ir visitar um familiar, alugam um carro. Mas em Nova Iorque não precisam de carro. Quem diz Nova Iorque, diz Londres, diz para aí adiante, onde até se pagam taxas para entrar no centro da cidade. Portanto, em situações como essa, o comércio de proximidade não só é útil, como é imprescindível. É absolutamente imprescindível. E, portanto, aquilo que nós temos visto é que o comércio de proximidade, se for bom, é algo que tem funcionado bem. Daí que essas iniciativas estão a ter taxas de expansão bastante grandes. Foi mais uma edição Pontos nos Is do Hiper Super. Não percam a próxima entrevista.